Um trabalho feito por Beatriz Silva de Oliveira, Evelyn Victoria Evangelista da Silva, Júlia Teodoro Guedes dos Santos, Cauane Raíssa de Oliveira Santos, Larissa Cristina Pereira Cruz, Nicole de Souza, Thalita Martins da Silva e Maria Eduarda Duarte de Oliveira. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Sua cultura é bem diversificada, com elementos da cultura indígena, dos imigrantes paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. As principais manifestações culturais no estado de Goiás são a Procissão do Fogaréu e as Cavalhadas. A Procissão do Fogaréu ocorre na cidade de Goiás durante as comemorações da Páscoa, realizadas na quarta-feira da Semana Santa. Esse evento simboliza a busca e a prisão de Cristo. Atrai aproximadamente 10 mil turistas, sendo o único lugar do Brasil que realiza essa manifestação cultural. Em Pirenópolis, ocorre uma das mais significativas cavalhadas do Brasil. É uma apresentação teatral ao ar livre que representa uma batalha medieval entre cavaleiros cristãos, vestidos de azul, e cavaleiros mouros, vestidos de vermelho. Essa é uma das principais atrações turísticas da Festa do Divino de Pirenópolis. A região Centro-Oeste tem uma grande diversidade cultural quando se trata da dança, sofrendo muita influência da cultura indígena, boliviana e paraguaia. Existem muitas danças que fazem parte do folclore e que nasceram na região Centro-Oeste, que é o caso da Siriri, uma dança de cunho religioso realizada por homens, mulheres e até mesmo crianças, ao som do ganzá, do mocho e da viola de coxo, um instrumento típico da região e reconhecido como patrimônio nacional. Algumas danças do Centro-Oeste são a catira ou catererê, a chupim, a cirandinha ou cirandi, o xote, o tambor e uma das mais influentes, o caruru. O caruru é dançado exclusivamente por homens ao som da viola de mocho, do reco-reco e do ganzá, bem como do desafio dos repentistas, herança dos imigrantes paulistas. Também está ligado ao religioso, sendo presente especialmente nas festas do Divino Espírito Santo. Outra curiosidade musical é que a região é o centro de dois dos maiores gêneros musicais nacional, o sertanejo e o sertanejo universitário. Em Goiânia é realizado o Vila Mix, evento sertanejo de todo o Brasil. Pratos típicos da região Centro-Oeste. O arroz com pequi ressalta em sua receita a agricultura rica em arroz, milho e mandioca da região Centro-Oeste. De cor amarelada, é uma amêndoa cheia de espinhos. O pequi também é uma fruta nativa do Brasil. E sua tonalidade amarelada é tão forte, que o prato tradicional de Goiás se une em um único tom. Mojica de pintado é um dos principais pratos da comida típica de Cuiabá e raízes indígenas. O significado de mojica é para os índios, o que vem do rio com mandioca, e pode ser acompanhado ainda de arroz bem cozido e sem tempero. Carnes exóticas em Brasília. Já imaginou experimentar carne de capivara, javali, paca ou avestruz? Na capital federal, as carnes exóticas fazem parte do cardápio e são comumente encontradas nos restaurantes de Brasília. O caldo de piranha é uma comida típica pantaneira na qual o afrodisíaco peixe reina sozinho. Os ingredientes são piranha, tomates, alho, salsinha e outros temperos são acrescentados. Vale destacar que a pimenta que faz sucesso na região Centro-Oeste é a pimenta bode, com ardência boa, sem ser forte demais. Alguns costumes da região Centro-Oeste são a procissão de fogaré. Ela acontece em várias cidades durante a Páscoa. O evento simboliza a prisão de Jesus Cristo. Já as cavaladas são representações teatrais ao ar livre, que imitam uma batalha medieval. Uma das cavaladas mais tradicionais da região Centro-Oeste acontece em Polianópolis.
A região centro-oeste ainda mantém alguns costumes do tecelã, artesanato de madeira, cerâmica e das bonecas de pano. Outros eventos culturais da região são a festa de São Benedito, o siriri, o requiado cuiabano e o viola do concho. Pontos turísticos de Centro-Oeste. Bom, primeiro é Brasília, e eu vou falar algumas características de lá. Bom, a Brasília ela se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do Centro-Oeste e do Brasil também, porque é um paraíso arquitetônico, porque foi basicamente o Brasil inteiro foi projetado pelo Oscar Niemeyer. O próximo é Bonito, que é no Mato Grosso do Sul. E, bom, essa cidade ela é repleta de paisagens naturais e nelas podemos citar o Rio de Prata, que ele é encantador com a sua água cristalina. E também se você curte esportes radicais, tem o Abismo Anhumas, que é uma opção de rapel que tem a sua descida de 70 metros de altura. O terceiro é a Chapada dos Guimarães, que é no Mato Grosso. Bom, e esse ponto turístico é para se você curte trilhas em mata fechada, cachoeira, gruta, sítios arqueológicos e mirantes incríveis, o Parque Nacional da Chapada é perfeito para isso. Bom, o quarto é o Parque Estadual da Terra Ronca, que é em Goiás. Bom, esse daqui é um parque cheio de cavernas também. E ele abrange uma área de 57 mil hectares, sendo uma das maiores concentrações de cavernas em toda a América Latina. Arte no centro. Artesanato na região centro-oeste. O artesanato do centro-oeste é rico e fortemente influenciado pela cultura indígena. Entalhe em madeira. Um entalhe é uma obra feita por meio de escultura. Outros tipos de artesanato da região centro-oeste são artesanato com prata, artesanato com pedras preciosas, redes bordadas e tapecearia. Artesanato no Mato Grosso. O artesanato mato-grossense reflete o modo de vida dos artesãos e a sua ancestralidade. São objetos de barro, madeira, fibra vegetal, linhas de algodão e sementes. Na divulgação da arte, cultura e tradição mato-grossense, a tecelagem detém grande representatividade, principalmente pela beleza das cores refletidas nas redes tingidas e bordadas pelas mãos das cideiras. No artesanato em madeira, temos o mestre cururureiro, que fabrica a viola de coxo, instrumento musical para o acompanhamento do cururu e siriri. E pela forte influência dos indígenas, o artesanato representa o modo de vida de cada tribo. Eles preservam a arte de confeccionar cocar, colares, brincos e pulseiras, utilizando-se das matérias-primas oriundas da natureza, como sementes, penas e pigmentos. A Secretaria de Estado de Cultura deu início à exposição Artes no Centro-Oeste, na Galeria Mato Grossense de Artes Visuais. As obras que estarão expostas são obras de artistas visuais: Benedito Nunes, Jonas Barros, Gervani de Paula, entre outros. O artista convidado foi o Rafael Maldonado, da cidade de Campo Grande. Todos são artistas que trabalham com a arte e a linguagem contemporânea, envolvendo objetos, pinturas, instalações com gravuras e desenhos, cada um com seu estilo. Sotaques da região centro-oeste. A grande população do centro-oeste tende a falar mais ou menos de acordo com a pronúncia padrão do português brasileiro. Na colonização centro-oeste, as rotas bandeirantes estiveram muito presentes, tanto no Mato Grosso quanto em Goiás, e de alguma forma, a linguagem que eles levaram influenciou a fala local. É como o desenvolvimento do dialeto caipira.
A interação cultural de imigrantes falantes dos dialetos mineiro, sulista e nordestino construiu o que é hoje conhecido como o dialeto sertanejo. Existem algumas características muito fortes nessa fala regionalizada específica no Mato Grosso. Essas características existiam em uma das línguas indígenas que ainda sobrevivem no Brasil e tem algumas aldeias próximas a Cuianá, que é a língua bororó. Existe essa hipótese que esses fonemas possam ter vindo de influência da indígena local, pois em outras regiões do Brasil não se encontra essa característica facilmente. Lendas da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste possui lendas que refletem a natureza local, como os grandes rios, as matas e a fauna. Seres que protegem as águas ou casas destruídas por conta da cobiça dos moradores são algumas das histórias que circulam pela região, que é formada por Mato Grosso do Sul e Goiás. Uma das lendas mais famosas da região é a lenda da Mãe de Ouro. A Mãe de Ouro é um mítico que vive nas regiões das minas de ouro no coração do sertão. Ela é uma bela mulher que protege as jadias do metal e do tesouro escondidos, a fim de que eles sejam encontrados por pessoas erradas. Também guarda as esposas maltratadas pelos seus maridos e qualquer um que sofre injustiça. A segunda lenda é Lenda da Arranca-Línguas. A mata e os caminhos do sertão estão povoadas de criaturas assustadoras. São monstros e seres do outro mundo que andavam pelo campus e quase sempre de noite. Um dos contos mais famosos também era chamado de Romonzinho. Crianças levadas são um tema muito recorrente entre lendas brasileiras. Isso porque a maior parte desses mitos eram usados para fazer as crianças desobedientes tremerem na base. Uma das mais conhecidas para as crianças do centro do Brasil é a lenda do Romonzinho. Nela, um menino fica encarregado de levar um pacote com o almoço do seu pai, que sua mãe preparou. No caminho, ele come toda a comida e só deixa os ossos de frango. Ao entregar o embrulho ao seu pai, diz que sua mãe comeu tudo juntamente de um amante e só enviou as sobras para ele. Enfurecido, o pai volta para casa e mata a mãe. A mãe, que não tinha nenhuma culpa, joga uma maldição sobre o filho. Ele nunca morrerá e ficará vagando eternamente, sem jamais crescer. Alguns acreditam que até hoje a criança fica vagando por aí, fazendo todo tipo de peripécias, travessuras e malvadezas. Vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da região Centro-Oeste. Ela é bem rica em diversidades naturais e também abriga grandes patrimônios naturais aqui no Brasil. Além disso, abriga uma grande parte do Cerrado, Pantanal e da Floresta Amazônica. Faz fronteira com Paraguai e Bolívia. Atualmente é uma das regiões que mais crescem aqui no Brasil e a segunda maior região do país. Ocupa uma área de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Sua extensão é até maior que alguns países como Hungria, Bélgica, Austrália e Alemanha. Abriga 20% da população brasileira e é o principal celeiro do agronegócio aqui no Brasil. A primeira cidade que foi planejada nessa região foi Goiânia, que é a capital de Goiás.